A paz do Senhor Jesus, meus queridos, amigos, irmãos que estão acompanhando conosco mais uma ministração da Palavra de Deus. Hoje eu decidi fazer de uma forma diferente. Quis compartilhar com vocês, desse dia tão lindo, tão especial que o Senhor preparou para nós. Em tudo damos graças ao Senhor. Em tudo damos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, olhar para um dia como esse nos traz muita alegria de que o Senhor está no controle de todas as coisas, E gostaria agora, neste momento, junto desse momento de gratidão ao Senhor, nós também nos prepararmos em oração para, mais uma vez, compartilharmos da palavra do Senhor conosco. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecê-lo por este dia tão especial que o Senhor preparou para nós. De vermos um céu tão lindo, tão limpo, Senhor. De ver toda essa beleza ao nosso redor. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória, porque o Senhor, como Criador e sustentador de todas as coisas, criou tudo isto, Senhor, para nós. E nós somos muito gratos ao Senhor. Somos gratos, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado. Somos gratos pelo livramento e a proteção. Somos gratos porque o Senhor está cuidando de nós. Somos gratos porque o Senhor ouve as nossas orações. E o Senhor é um Deus bom e misericordioso, o qual, Senhor, nós temos plena convicção de que quando oramos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, a tua provisão, quando pedimos também pelos necessitados, o Senhor também está nos ouvindo. E eu creio que o Senhor está movendo corações. O Senhor está movendo céus e terra, Senhor, para cuidar também dos necessitados. Cremos nisso, Senhor. E neste momento, quando nós estamos nos preparando para, Senhor, aprender mais, temos a necessidade de aprender mais, de conhecer mais daquilo que está na tua mente e no teu coração, para que possamos, ó Deus, ser transformados pelo poder da sua palavra. Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos no poder da sua palavra transformadora. E nós cremos também que o teu Espírito tem nos capacitado a entender e a obedecer para que possamos viver toda a bênção do Senhor para nós e para a nossa família. Em nome de Jesus nós oramos. Afasta toda ansiedade neste momento. Afasta toda preocupação. Senhor, restaura agora a nossa saúde. Senhor, tirando toda dor, toda inquietação, em nome de Jesus. E todo medo também seja repreendido em nome de Jesus. Que haja um ambiente ao nosso redor de muita paz. Que a tua glória possa encher, ó Deus, todo este ambiente. Em nome de Jesus. Fale conosco. Espírito Santo de Deus, revela-nos o que está na mente e no coração de nosso Pai, profundamente, trazendo, Senhor, para também os nossos corações e as nossas mentes. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Graças a Deus. Nós estamos em um propósito abençoado por Deus, de orar, clamar, declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos dentro de uma reforma dentro da nossa casa. E eu creio na vitória, desta reforma. Então estamos desconstruindo alguns conceitos pré-estabelecidos que deturpam completamente e deformam completamente o propósito de Deus para nós, o plano original do Senhor para nós como família. Então eu creio em nome de Jesus que pelo poder do Espírito Santo de Deus nós estamos reconstruindo como base a vontade de Deus. A palavra do Senhor tem sido a nossa lâmpada, a nossa direção, o qual ilumina os nossos passos, nossos pés, ilumina os nossos corações e o nosso entendimento para nós voltarmos atrás e reconstruirmos aquilo que foi feito em bases que não são sólidas, ineficazes. Então, tudo o que nós temos ouvido e aprendido no Senhor, é isso também que nós precisamos de colocar em prática dentro da nossa casa, em nome de Jesus. E o tema de hoje é filhos como heranças.
e pais como guarda-chuvas. E sempre quando eu falo isso, né, quando eu posso dizer que os pais são guarda-chuvas para os filhos, é porque me traz uma lembrança muito boa da minha infância. Quando eu era criança, eu gostava muito de quando estava chovendo e estava debaixo, né, do guarda-chuva. Eu ficava olhando para cima, né, do guarda-chuva e eu via o guarda-chuva como uma casinha, né? E aquela casinha me trazia assim uma sensação de proteção. Era muito gostoso ouvir o barulho da chuva caindo em cima do guarda-chuva e andar de um lado para o outro sem que pudesse ser molhar, né, sem me molhar e tudo. E eu achava aquilo tão interessante, né, ficar debaixo daquele guarda-chuva, e principalmente quando eu era carregada no colo, né, quando meu pai ou a minha mãe me pegava no colo e me levava junto daquele guarda-chuva. Era uma sensação muito boa de proteção. Era uma coisa muito boa, né, que naquele momento era transmitida para mim. Era uma informação muito boa, né, e bem diferente, né? Quando a gente, muitas das vezes, né, alguém maior do que nós, né, está com guarda-chuva e nós somos menores, então aquela proteção está tão distante de nós, né, que a gente acaba se molhando. Por isso o gostoso, né, de ser carregado no colo, principalmente quando nós crianças, né, éramos carregados pelos nossos pais. Essas são coisas que ficam registradas no nosso coração. Então, quis trazer hoje este tema, lembrando dessa segurança, lembrando dessa coisa boa, do que é estar debaixo da cobertura dos nossos pais. Nos sentir filhos, nos sentir amados, e como pais, nos sentir responsáveis por pessoas tão especiais que Deus chama de herança. Amém? Convido você neste momento, nós vamos ler dois textos bíblicos. Nós vamos ler primeiro lá em Salmo 127. Salmo 127. Convido você a abrir sua Bíblia comigo. Salmo 127, vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. E depois já vamos abrir também Malaquias 4. Nós vamos ler do 3 ao 5. Malaquias 4. Deixa eu abrir aqui também. Perdão, do 4 ao 5. Amém? Vamos ler primeiro, então, Salmo 127, do versículo 3 ao versículo 5. Estou lendo a tradução da Bíblia hebraica. Diz assim: os filhos também são um dom de Adonai, ou seja, um presente de Adonai. E o fruto do ventre é uma recompensa. Os filhos nascidos, quando se é jovem, são como flechas na mão do guerreiro. Abençoado é o homem que encheu sua aljava com eles. Não ficará embaraçado quando contender com os inimigos na porta da cidade. Agora vamos lá no texto de Malaquias 4. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que ordenei no Horebe, deserto, para todo Israel. Yahvé, Senhor, prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos seus filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. São dois textos, o qual o Senhor coloca os filhos como bênção, herança, cujos pais são muito abençoados com esses filhos. Em Malaquias 4, o Senhor já traz também outra observação, e ele deixa bem claro: conforme eu ordenei, conforme eu estabeleci.
né? E o Senhor diz mais que o ajuste, a reforma, o poder do Senhor virá de maneira que o coração dos pais se retratará ou se converterá, em outra versão, aos seus filhos, e o coração dos filhos se converterá aos seus pais. E o Senhor deixa ainda mais claro: se isto não acontecer, se houver alguma recusa de que isso seja observado, então a destruição será certa. A destruição virá. Interessante, queridos, que quando nós paramos para avaliar as palavras do Senhor, precisamos também entender o que vai na mente e no coração de Deus. É muito importante entender o porquê Deus está falando dessa forma, não é? E olhando para o coração de Deus, olhando para a mente, os pensamentos do Senhor, Deus nos chama de filhos através de Jesus. Então sabemos que através de Jesus Cristo, né, através, né, da salvação que há em Jesus Cristo, fomos feitos filhos de Deus, cordeiros, filhos por adoção. Deus nos toma como filhos. Então, quando Deus fala desta forma, que os filhos são presentes de Deus, assim como nós fomos feitos para ser amados por Deus, Deus também nos deu filhos para amarmos, não é? E quando Deus chama filhos de presente, não é? Filhos né, o fruto do ventre, uma recompensa, há uma intenção muito especial, muito maravilhosa da parte de Deus. Porque tudo que é dado por Deus tem um propósito, tem um significado muito maior do que aquilo que pensamos. Então, gerar não é algo que nós decidimos ter ou não ter. Gerar vem de Deus, não é? Então, gerar filhos foi algo que Deus nos deu como bênção. E quando nós olhamos para esse termo que o Senhor usa, são como herança. Se a gente for olhar o significado de herança, né, é uma condição, é uma sorte, é uma situação que se recebe dos pais. É algo que é deixado pelos pais. Algo que é transmitido pelos pais, que fica para os seus filhos. Então, não olhando só pelo lado financeiro, porque quando se fala de herança, se pensa de bens, né, de imóveis, de valores que ficaram, né, reservados para os filhos, né, de propriedades deixadas. Não, não é só isso, não. Porque você pode até dizer, meus filhos, coitado de meus filhos, não tem nenhuma herança para deixar para eles. Você é que pensa. Quando nós falamos de herança, nós não estamos falando apenas de coisas físicas que possam ser deixadas, nós estamos falando de um legado, né, que vai ser deixado para os nossos filhos. Então não é algo que a gente deva olhar os filhos como, né, algo que foi gerado, né, sem propósito nenhum. Ou foi gerado sim, foi pensado, foi planejado, né, tudo foi feito tão especialmente, né, para esses filhos. É muito mais do que isso. Nossos filhos são muito mais além, né, do que apenas gerar, colocar no mundo, criar, educar. É muito mais do que isso. Não é? Quando nós olhamos o Senhor chamando filhos, nos chamando de filhos, e quando nós temos a oportunidade de gerar filhos, não é? Nós entendemos que tem um significado eterno, uma longevidade. Observem que quando Deus nos criou, né, Ele colocou dele mesmo em nós. Ele soprou dele em nossas vidas. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus deixou a sua herança em nós. Deus colocou essa herança em nós. E essa herança de Deus, ela misturada às nossas experiências também, as nossas escolhas, né, as atitudes que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, elas vão trazer para nossos filhos um legado, ou de bênção, ou de maldição. Então eu vejo
Sabe, gerar é muito mais do que procriar. É um legado eterno. É uma longevidade que vai sendo passada de geração em geração perpetuamente. E isso se leva para a eternidade. Quando nós vemos a palavra bênção, né, automaticamente nós achamos que é só algo que nós temos que receber. Né? É algo que nós temos que estar prontos para receber. E só Deus pode nos trazer a bênção. Então nós nos colocamos numa posição muito cômoda, só querendo receber de Deus a bênção do Senhor. Mas se nós observamos bem a bênção que o Senhor nos transmite, nós também nos tornamos abençoadores de nossos filhos. Nós somos abençoadores. Então nós também somos bênção na vida de nossos filhos. Se os pais têm o entendimento, né, de que as suas vidas pertencem a Deus, em plena submissão, em plena obediência, né, completamente entregue nas mãos do Senhor, nós vamos entender o que Deus está falando em Salmo 127. Não é? O que o Senhor diz lá no primeiro versículo? Se Deus não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Se Deus não guardar as portas, em vão vigiar os seguranças. Não é? Se Deus não prover nas nossas vidas, vai ser inútil dormir tarde, acordar cedo. Vai ser inútil. Porque a palavra do Senhor diz claramente que aos seus amados, aqueles que são dele, aqueles que confiam nele, aqueles que se entregam a ele, o Senhor supre as suas necessidades enquanto dormem. Então, olha a mente desse homem, dessa mulher. Ela sabe que o Senhor está edificando. Ele sabe que o Senhor está guardando. E ambos estão, usufruindo da confiança de ter do Senhor toda a sua fonte de provisão. Então as suas vidas são completamente entregues ao Senhor. Então, se esse homem, essa mulher que estabeleceu esse círculo de confiança, trouxe Deus para dentro do seu lar, onde o Senhor é a sua cobertura, não é? E descansa a sombra dessa cobertura, a sombra desse Deus todo-poderoso, onipotente, certamente que essa sombra alcançará também os seus filhos. E aí o Senhor continua falando que os filhos são um presente de Deus. Então, quando um lar é todo preparado, todo edificado, todo, já sendo solidificado nas bases da vontade do Senhor, esses filhos vão chegar como uma recompensa, como uma herança de Deus. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. E, infelizmente, Deus nos deu o livre-arbítrio. Não sei se felizmente ou infelizmente, eu sempre fico nesse impasse, não é? Felizmente eu digo porque, com certeza, o amor que nós declaramos ter para com o nosso Deus, ele é voluntário. Não seria um amor verdadeiro se nós fôssemos manipulados ou forçados a ter qualquer sentimento por Deus, não é? Mas Deus nos deixa livres para amar, obedecer, para desobedecer também. Isso é o livre-arbítrio. Então, o amor que nós declaramos pelo Senhor é verdadeiro, é provado, porque nós não somos forçados a amar a Deus, e muito menos a obedecer. Nós não obedecemos a Deus porque temos medo do castigo. Nós obedecemos porque sabemos que na obediência encontramos paz, encontramos vida, encontramos prosperidade e a proteção que nós precisamos para viver. Amém? Mas, infelizmente, o livre-arbítrio também Deus nos permite tomar as nossas próprias decisões, fazer as nossas próprias escolhas. E quando nós não temos, a decisão ou o propósito de obedecer a Deus, fazemos os nossos próprios caminhos, tomamos as nossas próprias decisões, desacreditamos da presença real de Deus nas nossas vidas, então as nossas escolhas e decisões vão influenciar também. Se seremos realmente uma cobertura de bênção, ou se a falta da cobertura vai trazer maldição.
quando nós entendemos então o que o Senhor está dizendo lá em Malaquias 4, a preocupação do Senhor em dizer, né, que o seu espírito, quando ele diz assim, o espírito de Elias, o seu próprio espírito, a forma como Elias trazia a palavra, a pregação do arrependimento, não é? Depois lá em Lucas, no capítulo 1, ainda vai falar, né, que o espírito de Elias veio, né, como em João Batista, veio em João Batista, quer dizer, o mesmo espírito de chamar, né, o arrependimento, de dizer às pessoas arrependam-se, não é? E esse Espírito de Deus, o Espírito de Elias, como diz a palavra, continua em nós, nos levando a nos arrepender dos nossos maus caminhos e também anunciando que outros façam o mesmo. Então, quando não há esse sentimento, né, de querer voltar ao princípio estabelecido por Deus, as veredas antigas, nós estamos sendo muito influenciados por aquilo que o mundo está fazendo. E com certeza, quando nós estamos falando dos preconceitos, né, conceitos estabelecidos de forma errada acerca da família, então alguns pais e alguns filhos estão errando no papel estabelecido por Deus para cada um. E com certeza isso vai trazer uma maldição. Isso está gerando desrespeito, isso está gerando, sabe, descaso. E é quando a gente tem visto, né, hoje um relacionamento entre pais e filhos muito distante daquilo que Deus estabeleceu para que assim fosse, né? Porque quando não há uma atitude, não há um sentimento verdadeiro de amor e respeito entre pais e filhos, que é o sentimento mais excelente, mais íntimo, que pode ser comparado ao amor que Deus tem pelas nossas vidas, não é? Alguém que nós geramos ou que, né, fomos gerados por essas pessoas. Queridos, que salvação há para pessoas que não têm esse sentimento, que não conseguem identificar, né, que foram criados por Deus para o amor, para amar a Deus, para ser amados por Deus, né, com certeza também não conseguem ter com excelência esse sentimento, né, por aqueles que foram gerados também, que saíram deles mesmos, né? E com certeza isso vai refletir naqueles que foram gerados, quando olham para os seus genitores, também de forma errada. Então falta amor, falta respeito, falta, sabe, empatia, falta tantas coisas, né? E a gente vê pais e filhos entrando num processo de destruição. E o Senhor é muito claro quando diz, se não houver conversão, se o coração dos pais não se retratar em relação aos seus filhos e o coração dos filhos não se converter ou não for transformado em relação aos seus pais, não há nada para que possa ser feito. Então, a destruição virá. A maldição. E é interessante que diz que a maldição alcançará toda a terra. Olha que coisa mais séria, queridos. Olha que coisa séria que o Senhor está trazendo. E observe ao nosso redor, não é? O Senhor nos chama atenção, na palavra de quarta-feira, o Senhor estava chamando a nossa atenção para que possamos ser observadores do tempo. Porque os sinais, eles vão, né, vir, né, de acordo com o que nós estamos vendo, né, que são os sinais, é que vão dizer a volta de Jesus, vai estar dizendo para nós, vai estar confirmando para nós que a volta de Jesus está muito próxima. E a gente vê em Malaquias que diz que aquele dia do Senhor, o dia assustador do Senhor, antes que venha esse dia do Senhor assustador, o dia de julgamento, né, sobre toda a terra, é muito bom que os pais e os filhos estejam convertidos um ao outro. Então, olha a preocupação do Senhor para nós. Nós estamos vivendo um tempo de reforma, e não é à toa que o Espírito Santo de Deus está nos levando a esse tempo. Nós estamos nos aproximando cada vez mais desse dia, o dia da volta de Jesus. Cada dia que passa,
E eu acredito, queridos, que neste tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de ver tantas mortes, de ver tantas incertezas, não é? Depois, eu não sei quanto tempo ainda nós vamos viver dentro disso, porque pertence a Deus esse tempo, mas eu acredito que nós não seremos mais os mesmos, nós seremos marcados por esse tempo. Cabe a nós saber o que vamos escolher e as nossas atitudes que vamos, sair disso. Que proveito nós estamos tirando disso? Como vai ser daí por diante? Não é? Então, como pais, como filhos, nós temos a responsabilidade de deixarmos ser transformados pelo poder de Deus, para que a maldição não venha, para que a desgraça não venha, e não alcance só os nossos lares, mas alcance também toda a terra. Amém? E como nós estamos falando do legado dos pais, a responsabilidade de gerar, de criar, formar conceitos e ajustar, não é? Essa é uma responsabilidade que não adianta passar para outras pessoas. É negligência pais quererem transferir isso para os seus avós, para os avós. É negligência querer que os pais transfiram isso para os professores. É negligência que os pais queiram transferir isso para pessoas que tomam conta dos seus filhos. O presente é seu, a herança é sua. Então a responsabilidade sobre este ser, tão especial e maravilhoso que o Senhor te deu é sua. A recompensa é sua, não é? E quantas vezes a ausência desse entendimento, não é que os filhos são bênção de Deus, tem trazido desequilíbrio na formação desse filho. Infelizmente, filhos desajustados são frutos de casamentos desajustados. Infelizmente, filhos infelizes são frutos de casamentos infelizes. Filhos desequilibrados, filhos sem autoestima, filhos que não conseguem ter uma direção segura, infelizmente são frutos de convívio, de relacionamento conjugal desequilibrado. É uma coisa óbvia. Os nossos filhos são fruto daquilo que eu gero. O meu filho, a minha filha é fruto do que eu estou gerando. E o que é que nós estamos gerando? Nós geramos e vamos continuar sempre gerando nos nossos filhos. Isso é um fato. Isso é algo que vai acontecer sempre. Você sempre vai estar gerando para os seus filhos. E o que é que você está gerando para os seus filhos? Infelizmente, nós observamos que alguns pais estão perdendo as suas forças, estão perdendo a sua autoridade de pais, porque saíram das suas posições, deixaram de ser aquilo que Deus estabeleceu que vocês fossem, transferiram a sua responsabilidade para outras pessoas. Esse não é o propósito de Deus. O propósito do Senhor é que você tenha os seus filhos como bênção, como recompensa, como flechas. Quando a palavra do Senhor está dizendo, bem-aventurado, feliz é o homem que tem os seus filhos na sua juventude, porque eles são como flechas na mão de um soldado. São filhos bem ajustados, são filhos bem treinados para a vida, são filhos que, andam junto com seus pais, são filhos que sentem a necessidade dos seus pais, são filhos que estão prontos a estar junto dos seus pais em qualquer situação. É interessante que, quando diz esse termo, que são esses filhos, é bom que os pais estejam com as suas aljavas cheias deles. Todos os filhos. Porque quando os seus pais tiverem que enfrentar alguma adversidades chegam, queridos. Dificuldades chegam. Esses filhos estarão lá, prontos para proteger, para defendê-los, e será uma grande honra para aquele pai e para aquela mãe. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus pela vida dos nossos filhos.
como eles são maravilhosos, como eles são bênçãos. Né? E eu posso muitas das vezes me alegrar vendo os meus filhos. Como eu me alegro por essa grande responsabilidade que o Senhor me deu. E cada conquista, cada sonho gerado, eu vejo as mãos do Senhor contribuindo, sabe, com a vida, com sabe, a prosperidade, com as realizações dos meus filhos. Isso é maravilhoso para nós como pais. Orar por eles, cobri-los como guarda-chuvas, né? E saber, e eles têm essa convicção, essa certeza de que os seus pais são cobertura. Então, que os filhos sejam vistos de uma forma diferente por você, que é pai, por você que é mãe, em nome de Jesus. E olhando os pais, agora quero dizer aos filhos, como que você tem olhado seus pais? Você tem visto seus pais como um guarda-chuva? Como uma cobertura, uma proteção segura? Como que você tem visto seus pais? E não tem como não falar de filhos para com os pais sem falar de honra. Nós temos que falar do princípio de honra. E honrar, sabe? A palavra honrar, o significado de honrar é respeitar pessoas que merecem destaque. É homenagear essas pessoas com as nossas atitudes, com a nossa fala. Isso é honrar pessoas, respeitar essas pessoas, porque elas merecem destaque nas nossas vidas. E com certeza os nossos pais merecem destaque nas nossas vidas. Precisam ser honrados, precisam ser homenageados todos os dias pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. Até mesmo porque, querido filho, querida filha que está aí me ouvindo, honrar aos pais diz muito acerca do seu caráter. E quem honra é virtuoso, tem princípio de conduta virtuosa, tem princípio de conduta de coragem, de honestidade. Isso são qualidades virtuosas, não é? Então tem muito a ver com o caráter. Às vezes eu vejo alguns filhos falando acerca dos seus pais, que os seus pais não merecem certas coisas, seus pais não merecem que eles obedeçam, seus pais, sabe, não merecem o respeito deles porque não se fez respeitar. Deixa eu falar uma coisa para você, filho. Deixa eu falar uma coisa para você, filha. Não justifica. Mesmo que os seus pais tenham falhado, mas não justifica a sua conduta. Porque como nós estamos falando aqui, honra, sabe, tem muito a ver com o caráter de cada um. Honrar, né, é esse princípio de conduta de que cada um deve ter perante o próximo. Isso já está dentro de você. E não depende de como o outro vai agir ou não. Você honra pelo que ele é, não pelo que ele faz. Você honra pelo que ele é. Amém? Você está conseguindo me entender? E se o caráter é o conjunto de características, né? Sendo boas ou mais que distinguem uma pessoa, então eu gostaria de convidar a você mesmo para uma autorreflexão. Que tipo de pessoa você tem sido? Quem é você? Gostaria que nós pudéssemos ler Provérbios 15, do 31 ao 33. Quando ouvir, os filhos principalmente, quando se posicionam para ouvir os seus pais, isso é honra. Isso é honrá-los. Olha o que diz lá em Provérbios. Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Versículo 32. Quem recusa a disciplina despreza sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Olha que palavra extraordinária.
Todas as vezes que os pais podem repreender os filhos, eles estão fazendo isso com a intenção de disciplinar, de ajustar. E os filhos que ouvem essa repreensão e compreendem essa repreensão adquirem mais entendimento, adquirem mais sabedoria para a vida, vai acertar mais, vai errar menos. E sabe, isso é sabedoria, isso é andar com os sábios. Ouvir as repreensões construtivas é ter lugar entre os sábios, como disse a palavra. É crescer em sabedoria. É crescer no entendimento. E a palavra do Senhor diz que a sabedoria, ela ensina o temor do Senhor. E quem anda no temor do Senhor vai andar guardado, vai andar direcionado pelo amor de Deus. E a humildade, ela antecede, ela vem antes da honra. Esse princípio de honra, ele é muito sério. Nós honramos para ser honrados. Os filhos hoje devem honrar os seus pais, porque eles serão pais amanhã. Todos os filhos que honram os seus pais serão honrados pelos seus filhos. Quando não se há um princípio de honra, filhos que não honram os pais, por consequência de ordem mesmo, de vida, também os filhos não honram. Porque quem honra é honrado, e quem desonra é desonrado. Isso é muito sério, filhos. Isso é muito sério. Além de honrar ser uma conduta sua, uma qualidade do seu caráter, né? De boas atitudes, de boas ações, também honrar garantirá que você será honrado quando você também for um pai, quando você for uma mãe. Nunca se esqueça disso, do princípio de honra. Amém? E quem é humilde é respeitado. Então, quantas das vezes abaixar a nossa cabeça e ouvir o conselho de nossos pais, mesmo que nós não estejamos muito a favor? Isso é humildade. É dar a honra para quem tem mais sabedoria do que você. É dar a honra para quem tem mais vida, mais vivência, mais experiências do que você. É um grande erro, é uma tolice achar que você já sabe tudo. Que quem cuida da sua vida é você. A melhor coisa que tem é quando nós somos cuidados. Quando nós somos amados e somos cuidados. E é humilde entender que sempre haverá pessoas que têm mais sabedoria, mais conhecimento, mais experiências do que nós. E é sábio parar para ouvi-los. Então, seja sábio. Tenha um caráter abençoado, um bom caráter, uma boa conduta. Quando você parar para ouvir o que os seus pais têm a dizer para você. Amém? E até porque a sua felicidade, a sua prosperidade depende disso também. Andar em obediência ao que diz a palavra do Senhor, andar em obediência às instruções dos pais, preserva a vida. Isso é uma grande verdade. Olha o que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Olha só. Filhos, vocês devem andar em união com o Senhor e obedecer os seus pais. Isso é correto. Honra seu pai e sua mãe. Isso é um primeiro mandamento com promessa. Preste bem atenção. Honre ao seu pai e à sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E que promessa que é essa que Deus está falando? Agora o Senhor diz a promessa, para que você vá bem e possa viver bastante na terra. Filhos que acertam, filhos que têm portas abertas, filhos que prosperam, filhos que veem sonhos realizados, são filhos que honraram seus pais, são filhos que obedeceram aos seus pais, filhos que ainda têm grande dificuldade na vida, filhos que as portas ainda não se abriram. Com certeza, são filhos que não tiveram honra, não deram honra aos seus pais. E isso é muito
sério. Tanto que em Provérbios 20, diz que filhos que amaldiçoam pai e mãe, a sua lâmpada se apagará, viverá em plena escuridão. Isso quer dizer que não haverá, sabe, um entendimento claro para onde ir, para o que fazer. Não haverá paz, não haverá prosperidade. Sempre vai faltar alguma coisa, porque está fora daquilo que Deus estabeleceu, está fora daquilo que Deus planejou, está fora da ordem natural de que deveria acontecer para que pudéssemos viver como família. E lembrando sempre que quem instituiu, quem estabeleceu e quem planejou todo este contexto, essa instituição familiar foi o próprio Deus. Então, muito importante que os filhos entendam que os pais são autoridade. E foi da vontade de Deus que fosse assim. A gente vê alguns filhos, né, quando estão meio chateados, né, dizerem, eu não pedi para nascer. Não pediu. E nem dependeu de você, e muito menos de seus pais. Se você nasceu aonde você nasceu e por quem você nasceu, pode ter certeza, foi da vontade do Senhor que fosse dessa forma. Porque Deus estabeleceu que fosse desse jeito. Na mesma medida, nesse mesmo capítulo de Efésios 6, lá no versículo 4 diz assim também, pais, não irritem os seus filhos, nem façam deles pessoas ressentidas. Em vez disso, eduquem-nos com um tipo de disciplina e instrução provenientes do Senhor. É um ministério ser um guarda-chuva. É um ministério, é um serviço ser um guarda-chuva. Então, meus queridos pais, na mesma medida que os filhos devem honra aos pais, devem respeito, os pais também precisam se retratar, como diz a palavra, para com seus filhos. Precisa haver uma retratação. Tomem cuidado. Ser autoridade não quer dizer ser autoritário. Os nossos filhos foram dados por Deus como presente, mas nós não podemos agir de forma arbitrária, não respeitando também os pensamentos, não respeitando os sentimentos dos filhos. Precisa haver respeito. Quando a Bíblia diz, pais, não irritem os seus filhos, quer dizer, não abusem da autoridade que lhes foi concedida. Cuidado para não tratar os seus filhos como se fossem apenas propriedade. Filhos não são propriedades dessa forma. Filhos são bênção. Filhos foram dados ao Senhor como herança. E herança, com certeza, você não cuida de qualquer jeito. Você não dá para o outro. Você não dá para outros. Você cuida porque é muito precioso. É seu. É um legado. É algo que você vai guardar com muito cuidado. Você vai proteger com muito cuidado. Então, é dessa forma que os pais precisam ver os filhos. Desse jeito. E a Bíblia diz, cuidado, para não irritarem, para que não gerem ressentimentos. É uma mão, né? Uma via de mão dupla. Pais que também respeitam seus filhos, respeitam seus sentimentos, respeitam, muitas das vezes, quando os filhos já se tornam adultos, as suas decisões, as suas escolhas. Respeitam o seu tempo, respeitam a sua privacidade, né? Respeitam os seus limites, respeitam as suas condições. Esses pais também são respeitados pelos seus filhos, porque é a mesma medida. E os filhos vão refletir o que os pais dão a eles. Não é? Você é o sol na vida dos seus filhos. Você vai refletir toda a sua luz na vida dos seus filhos. Então, cuidado, meus queridos, para não ressentir os seus filhos.
porque senão não haverá honra, não haverá respeito. Quando a Bíblia diz retratem-se, os pais precisam aprender a pedir perdão para os seus filhos. Tem pais que não pedem perdão para os filhos porque acham que vão enfraquecer a sua posição de autoridade. Pelo contrário, quando os pais reconhecem que erraram, que trataram os filhos de forma ríspida, sabe, sem muitas das vezes trazer ânimo para eles, quando tratam os filhos com palavras grosseiras, críticas, sabe, desconstrutivas, os pais precisam aprender a se retratar com seus filhos e pedir perdão para os seus filhos. Há uma força no caráter extraordinária com quem é justo, com quem é honesto. E com certeza os seus filhos verão que você é justo e honesto. E o seu caráter é um caráter perfeito, equilibrado. Principalmente quando você busca no Senhor, como pai e mãe, instruir os seus filhos, disciplinar os seus filhos, como aquilo que vem do Senhor. Eles conhecerão a Deus através de você. Eles saberão quem é o Senhor, por quem você é. Se tem uma melhor maneira de pregar o Evangelho para os nossos filhos, é cuidando dos nossos filhos como Deus cuida de nós. Amém? Então eu creio em nome de Jesus que hoje o Senhor nos dá uma visão diferente como pais e como filhos. Que essa palavra, esta meditação, este ensino, esta reflexão, não sei como você vai chamar, essa chacoalhada, né? Porque eu sempre oro para que a palavra do Senhor ela possa nos despertar. Para que a palavra do Senhor ela possa nos confrontar e trazer transformação para o nosso coração. E em nome de Jesus, que os pais, como guarda-chuva, possam proteger, cuidar de seus filhos e treiná-los para serem também tementes ao Senhor. Pessoas de boa índole, de bom caráter. Pessoas que sabem honrar, pessoas que sabem respeitar, pessoas que tratam com honestidade, com verdade. Pessoas que têm amor de verdade porque recebeu amor. Como guarda-chuvas, flexíveis, impermeáveis, né? Que estão sempre abertos, prontos para proteger da chuva, do sol, né? Como uma sombra. E quando eu digo flexíveis, flexíveis para entender, compreender, ouvir, parar para ouvir, sabe? Compreender o que se passa, para depois aconselhar. Né? Impermeáveis, pais impermeáveis, não permitindo que o mal passe, né, por essa proteção e corrompa suas atitudes, corrompa a sua fala, corrompa os seus pensamentos. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para que te dê essa flexibilidade e essa impermeabilidade, para que você não seja corrompido, pai e mãe, pelos problemas, pelas adversidades, e isso possa gerar em você, sabe, realmente uma atitude e um sentimento de enfado, de maneira que você transfira isso para os seus filhos. Nunca transfira isso para os seus filhos. É um sentimento muito ruim quando, né, muitas das vezes até de forma errada, os filhos compreendem, né? Eu até creio que não é nem intenção, muitas das vezes, nossa, dos pais, passar para os nossos filhos que não é eles que nos enfadam, são as circunstâncias ao redor. Mas às vezes fica mal interpretado. Às vezes pela reclamação o tempo todo, pelo nervosismo, sabe? E por o tempo todo ser ríspido, os filhos entenderem como se eles fossem um peso na vida de seus pais. E quando não são. Então cuidado para não se corromper. Cuidado para não deixar que esse mal possa permear a tua proteção, de maneira que os seus filhos não o vejam mais como uma cobertura, como uma proteção. Peça ao Senhor equilíbrio. Peça ao Senhor para te renovar as forças. Você é um guarda-chuva na vida dos seus filhos. E filhos, vejam seus pais como essa proteção e como essa segurança.
em qualquer tempo, em qualquer situação de sua vida. Nós temos que aprender a trazer à memória as coisas boas, as coisas que nos trazem esperança. A gratidão é algo que precisa estar presente na vida dos filhos. Quanto seus pais já não fizeram até aqui? Quanto seus pais já não trabalharam? Quanto já não investiram? Quanto já cuidaram, protegeram, guardaram suas vidas da melhor maneira possível? Fizeram tudo o que podiam e às vezes até o que não podiam para dar a você um lar, para dar a você subsistência, para dar a você formação. Quantas preocupações, quanto choro, clamando a Deus pela tua vida. Então são essas coisas, filhos, que tem que ser vista nos seus pais. Não observe só, de repente as coisas ruins. Não, pare para observar a maneira como você vê os seus pais. Pare para observar o que de bom foi feito por eles, pela tua vida. E tenha misericórdia dos seus pais. Se em algum momento difícil das suas vidas, que pode ter certeza que tiveram muitos, viu? E quantas vezes nem participaram a você? Quantas vezes nem deixaram você perceber que é para te poupar? Mas quantas vezes seus pais já passaram por momentos difíceis e não puderam ser abertos como guarda-chuvas para te proteger? Então tenha misericórdia dos seus pais. Tenha misericórdia. Perdoe as falhas dos pais. Como pais nós falhamos. Muitas das vezes querendo acertar, mas falhamos. Então, perdoe os seus pais também. Tenham misericórdia dos seus pais. E em nome de Jesus eu creio que o Senhor tem preparado, tanto para a vida dos filhos quanto para a vida dos pais, bênção sem medida. Bênção sem medida. E o lar, ele é constituído dos pais e dos filhos. E nós estamos orando por esta reforma. E é necessário que a reforma também chegue no coração dos pais. A reforma chegue no coração dos filhos. Em nome de Jesus. Para que possamos usufruir de todo o bem do Senhor. E eu tenho certeza que os pais, o sonho do coração dos pais para com seus filhos são os melhores. São os melhores. Eu tenho certeza que toda prosperidade, sabe, que toda bênção, que toda paz, toda alegria, com certeza, esse desejo está contido na oração que os pais têm feito a Deus pela vida dos filhos. E assim como os filhos também devem orar pelos seus pais, agradecer ao Senhor pelos pais que têm, porque a gratidão, ela abre portas para a prosperidade. Então, em nome de Jesus, a minha oração é que pais e filhos possam viver todo o bem do Senhor e o coração dos pais se convertam dos filhos e dos filhos se convertam aos pais. Em nome de Jesus. Quero orar por vocês agora. Vamos orar? Querido Deus, nós aprendemos a ser filhos e ser amados com o Senhor, como pais. Recebemos do nosso Pai Celestial todo o amor, todo o cuidado, toda a proteção. O Senhor é a nossa cobertura, é o nosso guarda-chuva. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância. E nós estamos pedindo agora, Senhor, como pais, que o Senhor possa nos curar também. Que o Senhor possa nos restaurar. Em nome de Jesus. Para que possamos aprender a confiar no seu amor e na sua cobertura. Para que possamos, ó Deus, tomar o Senhor como referência nas nossas vidas. Para que possamos ser bons pais. E criar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, instruí-los, discipliná-los no temor do Senhor. Conforme o Senhor tem feito a nós, nós também queremos fazer aos nossos filhos. E pedimos perdão como pais, se nós fomos ausentes, negligentes, e não vimos os nossos filhos como tesouros, como recompensa, como herança. Senhor, muda a nossa visão de pais para com os nossos filhos. Em nome de Jesus. E nos ajude para que a nossa conduta possa refletir na vida dos nossos filhos como luz. Ensinando os nossos filhos, ó Deus, com a nossa própria vida, com o nosso próprio entendimento e nossos próprios exemplos.
Nos ajude a nos posicionar, ó Deus, como cobertura na vida de nossos filhos. E que possamos ser flexíveis e impermeáveis para poder, ó Deus, ter a proteção, estar sempre prontos, abertos para proteger e cuidar de nossos filhos, em qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Oro também, Senhor, pelos filhos, em nome de Jesus, para que o princípio de honra esteja, Senhor, sendo gerado e ensinado pelo Teu Espírito Santo a eles. Senhor, nós entendemos que tudo vem do Senhor. E nós entendemos, Senhor, que toda transformação e o convencer vem do Teu Espírito Santo. E que esses filhos sejam convencidos pelo Senhor que a honra vem do Senhor, que honrar os pais é obedecer ao Senhor. E é correto. É bem visto diante do Senhor a honra. E que o Senhor, a honra que eles têm pelos seus pais, formarão o seu caráter. Também, numa conduta, Senhor, num princípio de conduta, de valores, de coragem, de honestidade, de humildade. E é isso que nós estamos pedindo, Senhor, que eles possam entender que honrando seus pais, obedecendo aos seus pais, também honram e obedecem ao Senhor. E tem a garantia da tua promessa que vão viver bem e vão viver muitos anos. Vão ter uma vida de prosperidade, uma vida de bênção. E quando eles tiverem filhos, os seus filhos também os honrarão e os obedecerão. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. E peço que o Senhor abençoe a nós como pais e abençoe a nós como filhos. Em nome de Jesus. Faz o que for preciso, mas traz a tua reforma para dentro da nossa casa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor possa continuar abençoando a tua vida. Guarde essa palavra. Reflita nela durante toda essa semana. Ore em cima dessa palavra. E permita que o Senhor possa te apontar as áreas que precisam de serem reconstruídas. Em nome de Jesus. O que precisa ser tirado e o que precisa ser colocado. Dê ao Senhor a oportunidade de lhe falar ao coração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. E continue abençoando a nossa igreja. Continue abençoando a sua igreja em toda a terra. Continue visitando a nossa nação, tendo misericórdia da nossa nação. Nós continuamos orando pela nossa nação, pela saúde, pela salvação da nossa nação. E que o Senhor possa prosperar a tua vida em todas as áreas. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do seu Santo e doce Espírito, seja contigo, seja com a tua casa, seja com os teus filhos, seja com você, pais, em nome de Jesus. E nós cremos na tua presença real, o Espírito Santo de Deus, hoje e sempre. E todos dizemos: Amém.